Provérbios capítulo 6, hoje é a segunda parte da nossa meditação. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Não cobices o teu coração, ou melhor, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois esse, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Provérbios capítulo 6, falando de sabedoria, nós destacamos a palavra esforço. Desde o primeiro versículo a gente percebe uma palavra direcionada através de Salomão, dizendo que a sabedoria, ela não só é um presente de Deus, a sabedoria, ela é o próprio Senhor Jesus, Ele é a sabedoria de Deus, mas a sabedoria também é adquirida com esforço. Nós precisamos nos esforçar. Mateus 11, versículo 12, diz que o reino de Deus é tomado por esforço, exige uma busca nossa. A salvação é pela graça, é pela fé. As bênçãos de Deus são dádivas, são graças de Deus. Agora, o contrário de graça não é esforço, é mérito. Ou seja, eu não tenho mérito, mas necessito de esforço. O esforço para andar na fé, o esforço para resistir ao diabo, o esforço para, como nós vimos já até agora no texto, para corrigir erros, para trabalhar, para gerar recursos, como a formiga, o esforço para se prevenir para dias difíceis, como o exemplo aí da formiga, o esforço para uma autodisciplina, para uma iniciativa, e nós concluímos ontem falando que temos que nos esforçar para vencer a maldade, vencer a malícia. O verso 12 em diante diz que o homem vil, ele anda na perversidade da boca, os lábios, os olhos, eles falam com os olhos, acenam com os olhos, eles fazem gestos de ira, gestos de imoralidade. Tudo isso precisa ser banido da nossa vida, precisa ser extinto da nossa vida. Quem é de Jesus e ama Jesus, vai revelar Jesus em seus gestos, em seu olhar, em suas palavras, em seus comentários. Ele exala o perfume de Cristo em tudo que ele faz. Então nós precisamos nos esforçar para vencer toda aparência de malícia, de maldade. Também temos que nos esforçar, amado, para guardar o nosso coração,
porque o texto fala dessas malignidade, versículo 14, no seu coração há perversidade, e todo tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Ou seja, nós precisamos nos esforçar continuamente para que o nosso coração não nos engane, abrigando sentimentos contrários a Deus, maquinando o mal, alimentando feridas, alimentando decepções, regando no coração, às vezes palavras ou situações que nos desagradaram, e às vezes até mesmo semeando isso entre outros. O texto é muito forte quando ele diz que há 6 coisas que Deus, ele odeia ou aborrece, e a 7ª ele abomina. E nas 6 coisas que Deus, ele aborrece, fala aí dessas coisas que nós precisamos vencer: pecado com os olhos, olhos altivos, língua mentirosa, pecado com os lábios, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Nós precisamos nos esforçar, amado, para ter um coração puro. Pedir a Deus, a Bíblia diz que o salmista orou: dê-me, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Nós precisamos pedir a Deus uma mudança de dentro para fora. Então isso exige esforço, exige um esforço para ser sincero com Deus, reconhecer o nosso engano, reconhecer a mentira que às vezes nós acabamos nos apegando, reconhecer os nossos erros, esforço para vencer essas malícias do nosso coração. E aí o texto fala que a 7ª coisa que Deus, ele abomina. E aí a gente pensa às vezes em pecados tão graves, mas o texto fala que o que semeia contenda entre irmãos, pessoas que alimentam rachaduras nos relacionamentos, que vampiram as feridas de relacionamentos entre irmãos. Eles vão lá, eles vivem de sugar o sangue e de contaminar outros, e ao invés de construir pontes, eles constroem muros. Eles lançam palavras para colocar no coração das pessoas barreiras, reservas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Há pessoas que olham amizades e começam a tentar de alguma maneira infiltrar e trazer algum tipo de divisão ali. Isso é uma arma de Satanás muito forte dentro da igreja, entre líderes, entre famílias. Nós precisamos guardar o nosso coração, então nos esforçar, amados, para sermos pacificadores, reconciliadores, até entre os maiores inimigos, semear a paz. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles semeiam paz. Isso é uma das marcas do caráter que nós precisamos ter, de não alimentar contendas, não alimentar e não levar e trazer notícias para separar, mas tentar aproximar as pessoas. E em último lugar, nós precisamos nos esforçar para guardar a palavra de Deus. Outro esforço aí que vai me dar sabedoria é quando eu me esforço para guardar a palavra. Versículo 20: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixa a instrução de sua mãe. E o Provérbios 6, versículo 21, a linguagem é muito forte quando ele diz: ata-os perpetuamente ao teu pescoço. Coloca a palavra de Deus em seu interior, se agarre a elas, alimente dela. É para ler e meditar continuamente, se encher da palavra. Ata, pendura no pescoço. Quando você caminhar, isso vai te guiar. Quando se deitar, vai te guardar. Quando você acordar, falará contigo. Ou seja, se encha tanto da palavra, que quando você estiver caminhando, a palavra vai vir naturalmente na tua vida para iluminar suas decisões. Se encha tanto da palavra, que à noite, na hora de você dormir, ao invés de ficar remoendo as situações negativas do dia, você vai estar lembrando e relembrando a palavra, e ela vai te dar um bom sono. Se encha tanto da palavra, que quando você acordar, a primeira coisa que você vai lembrar não são as coisas da terra, mas a palavra vai falar com você. Algumas pessoas querem ouvir Deus, mas não querem ler a palavra. Que auto-engano tão forte. Quem ama a Deus e quer ouvi-lo, precisa amar a palavra dele revelada e lê-la, porque Deus fala através da palavra. Jesus, na parábola da morte do rico e de Lázaro,
Naquela história que Jesus conta, diz que o rico falou, envia alguém, o rico estava morto, envia alguém para falar para a minha família, envia Lázaro, se ele ressuscitar vão crer. E aí na parábola Deus diz, não, eles têm a lei e os profetas, escute-os, eles têm a palavra. Tudo o que você precisa ouvir de Deus está na sua palavra. Ela é transformadora, curadora, libertadora. Ela é a fonte de toda a sabedoria. Mas não basta decorar, não basta saber intelectualmente, não basta apenas lê-la quando você precisa de uma palavra para se sentir melhor. Nós precisamos atá-la ao nosso pescoço perpetuamente, pendurar no coração, e ela vai começar a falar com a gente, a palavra vai vir ao nosso coração, como Jesus quando foi tentado por Satanás em Mateus 4. Satanás dizia, faça isso. Ele dizia, está escrito. A palavra sai do coração. E a palavra ela é um escudo, porque o escudo é o escudo da fé, mas a fé vem pela palavra, e a palavra ela é a espada do Espírito. Quando você usa a palavra, você está usando a espada do Espírito no seu coração. É ter a palavra revelada, ou seja, a palavra no nosso espírito. Não apenas no intelecto, mas a palavra no espírito, onde ela começa a fazer parte do nosso ser, ela começa a fazer parte da nossa natureza, assim como o alimento. Quando você se alimenta, o alimento ele vai fazendo parte do seu organismo. A palavra de Deus precisa começar a fazer parte do nosso organismo espiritual e do nosso espírito realmente, e ela vai transbordar através da nossa vida. E aí o versículo 23 em diante vai falar sobre isso, porque o mandamento é lâmpada, é instrução, é luz, e as repreensões da disciplina são caminho de vida. E aí ele está dizendo as consequências, ele vai te livrar das seduções do pecado. Quando nós nos esforçamos por nos encher da palavra, o pecado vai perder a força em nós. Não é só você que vai deixar o pecado vai te deixar, porque a palavra de Deus vai estar forte dentro de você. Não mais seremos dominados pela malícia, não seremos dominados pelo orgulho, pela contenda, pela amargura, ofensa, pelo ciúme, pela imoralidade, que aqui mais uma vez nos alerta a palavra de Deus. Somos livres dessas coisas, nos enchendo da palavra, nós vamos nos afastar dos olhares, das conversas, das tentações, das conversas virtuais, vamos nos afastar de tudo que nos afasta do centro da vontade de Deus. Se esforce, amado, para se encher da palavra em nome de Jesus. Deus abençoe nossas vidas nessa manhã.